Estamos recebendo aqui o Frei Vandeir, ex-superintendente desta casa. Frei Vandeir, a gente está vivendo um momento atípico em todo o Brasil. A gente está acompanhando agora a situação lá no Rio de Janeiro em relação às chuvas, mas a coisa na Bahia foi feia, né? Como é que está hoje a região que o senhor está? Então, a gente está, você falou aí, citou agora o Rio de Janeiro, a gente viu Minas Gerais, aí depois Itabuna, mas tudo começou lá em Itamaraju, no extremo sul, né? Foi quando as águas começaram a cair de forma torrencial, então levando casa, arrastando carros e por aí vai. A gente teve inclusive morte, 2 crianças e um adulto que foram soterrados. Hoje a gente está num processo de reconstrução, né, depois de ter dado as mãos das paróquias lá, as 2 paróquias, mas também várias instituições, e aí depois entrou a esfera municipal, estadual e federal. Tivemos até a visita do senhor presidente da República por lá, que causou um certo transtornozinho, mas né, foi para lá e a ideia foi ajudar naquele momento. Hoje nós estamos ajudando no processo de reconstrução, Laís. Luiz, difícil porque às vezes tem gente que busca se promover com a desgraça do outro, né? E nessa hora, ao invés da gente fazer uma coisa simplesmente humanitária, tem pessoas que estão fazendo politicagem, né? A gente está agora lidando com um projeto, foi de certa forma constituído um assessor local do programa de resposta emergencial para pessoas vulneráveis afetadas pelas enchentes da Bahia e Minas Gerais, que tem a presença da Caritas Bélgica, da Caritas Suíça, e tudo isso tem a participação de uma figura importante que é Dom Jailton Lino, que é bispo lá da Diocese de Teixeira de Freitas Caravelas. Ele levou essas instituições à Cruz Vermelha, tanto que ele foi apresentado na TV italiana, na TV suíça, ele tem grandes contatos, é um grande diplomata, e ele conseguiu muitos recursos para ajudar essas famílias lá, inclusive direcionando isso para o governo municipal, para que as pessoas, né, tivessem uma certa assistência. Então a igreja tem sido presença marcante, graças a Deus a gente tem feito essa linha da neutralidade. Agora eu digo para você, não é fácil. Agora a gente está falando a questão emergencial, Frei Vandeir, o pão de cada dia mesmo. Agora o que fazer para reconstruir a cidade e para que nós não tenhamos outras tragédias semelhantes? A gente volta a falar sobre o Rio. Sim. E que há 10 anos aconteceu, a gente não viu ações de governo, a gente fala governo federal, governo estadual, governo municipal. Feira de Santana, nós geograficamente estamos bem, a gente sempre está falando aqui sobre as áreas que são ocupadas indevidamente e o que fazer para que cenas como essa não se repitam. Pois é, a gente tem uma população ribeirinha, pessoas que vivem inclusive do rio Jucuruçu, né, extraindo areia, e alguns pescadores inclusive, e o governo de certa forma disse que agora nesse processo de reconstrução que não colocaria recursos à disposição para construir naquelas áreas. Então deu à prefeitura, ao prefeito, à gestão municipal, digamos assim, passou a bola, vocês precisam relocar essas pessoas para que o governo invista. Então tem que se pensar em projeto, em casas sociais. O fato é que em Itamaraju hoje nós temos ainda 23 famílias que estão desalojadas. A gente fez essa distinção entre desabrigado e desalojado. Pessoas que perderam tudo, mas a casa ficou lá. Então hoje a gente está, inclusive com a ajuda da população e do governo, mobiliando de volta essas casas. Mas tem gente que está desalojado, completamente, perdeu tudo, completamente sem nada. E aí, para essas pessoas, precisa-se de casa. Hoje se usa o recurso do aluguel social, mas a prefeitura diz que só pode manter isso por 90 dias. Fora disso, não tem como, mas até lá os governos não entraram num consenso, e lá em Itamaraju, sobretudo, tem uma briga entre aquilo que o governador propõe, aquilo que o prefeito quer, porque o prefeito é do PSDB, então tem essa resistência em entrar em acordo com projetos do PT. E a população sofre com isso, porque as pessoas continuam ainda vivendo do aluguel social, sabendo que isso vai se acabar e a gente vai fazer o quê? Elas vão ter que voltar para as escolas, para os abrigos, que foi o que a gente, de certa forma, fez logo na situação emergencial.
É muito complicado. E tem um outro lado também, de pessoas que dizem assim, eu não deixo meu pedacinho de terra, meu pedacinho de chão, porque eu suei para comprar isso aqui. Nós temos essas duas questões para lidar, Luiz. Agora, Frei Vandeir, bom dia. Essa Bom questão, dia. então, das pessoas que resistem em sair, mas elas podem ficar, há uma conscientização que elas podem permanecer, mas que no futuro a tragédia volte novamente, porque ali não é culpa da chuva, não é culpa da natureza, ali pertence à natureza. Sim. As pessoas foram que chegaram ali, se instalaram, enfim, mas ali pertence à natureza. Existe essa conscientização por parte das autoridades e até mesmo da Igreja Católica a essas pessoas? Sim, em termos de lideranças, a gente tem trabalhado a consciência do pessoal como igreja. Gente, de fato, é uma região de risco. Não se pode continuar aqui. Todavia, eu acredito que nessa hora entra mesmo a questão de gestão. É como em algumas situações a prefeitura vai, desapropria e diz, não, você vai ali. Faz-se a negociação e transfere pensando-se na dignidade da pessoa, pensando na integridade da pessoa. Muitas vezes falta, eu acredito, que essa, como eu diria, coragem. Porque muitas vezes para ser gestor, um líder, uma liderança, um gestor, ele precisa ter coragem, ele precisa tomar decisões. E decisões muitas vezes que ninguém tem coragem ou não quer tomar, porque ele vai se indispor. E hoje a gente vive nessa questão de uma política de boa vizinhança que você tem que fazer para agradar todo mundo. E aí você acaba não fazendo, não cumprindo com o propósito para o qual você foi eleito. Né? Bem comum.